No ano retrasado, quando estava voltando de uma visita à família do meu falecido esposo em São José del Cabo, retornando para São Vicente, onde temos nossa humilde casa. Para quem não é do México, devo explicar que essas duas cidades estão praticamente nos extremos da fronteira norte do país. Por questões de segurança, foi melhor planejar a viagem atravessando os Estados Unidos, viajando por lá com meu carro, indo do Texas até a Califórnia e voltando pela fronteira. Na ida, foi uma viagem tranquila. Porém, lembro-me bem de como, de repente, já no retorno, comecei a me sentir um pouco mal. No meio do caminho, olhei no mapa e ainda faltava muito para chegar a Houston, no Texas, e achei que provavelmente encontraria um lugar para jantar e descansar lá. Mas o desconforto foi aumentando. Era como se fosse ter um ataque de ansiedade. E foi então que encontrei um pequeno motel, daqueles tão clássicos que vemos nos filmes americanos, e me pareceu uma boa ideia descansar ali. Estava no meio do nada, mas, por sorte, eles também vendiam algumas coisas para comer. Pensei que seria melhor passar a noite lá e descansar, mas o lugar era meio curioso, como aqueles que vemos nos filmes de terror. No momento em que me atendeu, o rapaz falava português e não espolava muito, mas a decoração lembrava mais um hotel em Tijuana do que um motel no deserto texano. Havia pinturas muito bonitas de lugares cheios de árvores, que me lembravam as ilustrações dos livros escolares, e fiquei encantada com elas, tanto que quase não prestei atenção nas fotografias. 3 retratos muito antigos que estavam espalhados pelo corredor, fora dos quartos. Só me lembro que senti que não combinavam com o resto, mas nem cheguei a observá-los com atenção. Assim que entrei no meu quarto, me deitei, liguei a TV e adormeci profundamente. Não sei se estava cansada ou se, naquele momento, finalmente a emoção de ter conhecido a família do meu esposo, mesmo sem ele estar mais conosco, me atingiu de uma vez. Mas só sei que adormeci. Acordei quando o quarto estava completamente escuro. Não sabia quanto tempo havia se passado. Por um momento, nem sequer sabia onde estava. Mas pensei que estava sonhando, porque tinha certeza de que havia alguém no quarto comigo, perto da porta do banheiro, sentada naquela velha cadeira que parecia ser o único móvel do quarto, além da cama. Vi o formato de alguém, vi claramente a forma toda de preto, como se fosse uma pessoa coberta por um manto negro, mas sentada muito ereta. Quando acendi a luz da lâmpada ao meu lado, percebi que era só minha imaginação, mas, por algum motivo, não conseguia parar de sentir aquela presença. Saí do quarto e senti o calor terrível do lugar. Era um calor peculiar. Havia um vento leve, mas quente, que batia no rosto, e tudo tinha um tom azulado. Estávamos a alguns minutos do anoitecer, mas as cortinas do meu quarto eram tão pretas que pensei que já era noite. Fui até a máquina de vendas para buscar algo que matasse a fome e me lembrei de que havia café na recepção. Ao chegar lá, não havia ninguém, então entrei atrás do balcão e me servi. Voltei para o quarto. No caminho de volta, observei novamente aquelas pinturas que tinham me encantado. Dessa vez, notei algo. Os 3 retratos que achei ter visto, na verdade, não eram retratos. Eram apenas fotos de texturas, sem ninguém nelas. Eram apenas quadros antigos e vazios. Achei estranho, porque há algumas horas eu poderia jurar que eram fotos antigas. Mas deixei para lá. Entrei no quarto, um pouco confusa, mas não assustada ou algo do tipo. Liguei a TV para dormir com um som de fundo. Era uma TV antiga, mas tinha timer. Então, programei para que desligasse à meia-noite e coloquei o alarme para continuar minha viagem ao amanhecer. Pensei que, com aquelas horas de sono mais o descanso da tarde, seria suficiente para seguir. Poderia buscar algo para comer na próxima cidade ou até já em Houston. Assim que me deitei, adormeci com facilidade e o som começou a invadir meus sonhos, transformando-se em pesadelos. Eu me via em um campo aberto enorme, com árvores ao fundo, e caminhava em direção a elas, porque onde estava, me sentia em perigo. No entanto, entre as árvores, havia mulheres de preto que me aterrorizavam. Mas, no sonho, eu sabia que precisava passar por elas. Aos poucos, comecei a perceber que estava dormindo e tentei me despertar, pensando em desligar a televisão e silenciar aquele som que estava se infiltrando nos meus sonhos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma sensação peculiar quando o som da televisão ou algo ao redor invade nossos sonhos, influenciando-os de maneiras estranhas. Continuei ouvindo até que, finalmente,
Consegui abrir os olhos. A televisão já estava desligada. Olhei o relógio e eram 3h05 da manhã. Restavam 2 horas até o alarme tocar para eu seguir meu caminho. Foi quando notei uma silhueta colada à parede. Alguém estava parado ali. Minha primeira reação foi tentar correr, mas parecia que ainda estava dormindo. Minhas pernas não me obedeciam, nem sequer consegui movê-las. Com muito esforço, estiquei o braço para acender a luz da luminária ao lado da cama. Foi então que percebi que, novamente, não havia ninguém ali. Porém, algo novo chamou minha atenção, um quadro na parede que eu não tinha notado antes. Ele mostrava 3 mulheres vestidas de preto em um campo aberto, como uma planície. Provavelmente era uma foto histórica local, mas, por algum motivo, aquilo me aterrorizava. Naquele momento, compreendi que aquelas eram as mulheres do meu sono. Provavelmente, eu havia visto o quadro sem prestar atenção e me lembrado ao dormir. Pelo menos, era a explicação lógica que me ocorreu na hora. Mesmo assim, tentei voltar a dormir, mas não consegui. A horrível sensação de que havia alguém no quarto comigo não me deixava em paz. Antes das 5, desisti de lutar contra o medo. Então levantei-me e comecei a me preparar para seguir viagem, já que faltava pouco para o amanhecer. Quando fui entregar a chave, o jovem que me atendeu na noite anterior não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma senhora, provavelmente sua mãe, pela feição parecida. Disse a ela que não consegui dormir e que iria seguir viagem. Noite ruim, pesadelos. Ela perguntou com um olhar curioso. Respondi que sim, algo do tipo, e ela apenas sorriu. Aproveitei e perguntei: posso perguntar algo para a senhora? As senhoras das fotografias são as bruxas do Vale das Sombras. Ela respondeu, antes que eu terminasse: bem, é como as chamavam, mas não sabemos se eram realmente bruxas. Acho que dizem isso por causa das roupas que usam nas fotos, mas ninguém aqui as conheceu. Elas eram donas dessas terras há muito tempo, talvez há uns 150 anos. Naquele momento, algo apertou meu coração. Não sei explicar o motivo, mas senti um medo indescritível e agradeci por estar, finalmente, deixando aquele lugar. Ao me despedir, algo na senhora me deu uma sensação terrível. O sorriso dela e a última frase: não se preocupe, bruxas não existem, disse ela com aquele sorriso que me arrepiava. Fui, então, para o carro estacionado em frente à porta do quarto onde tinha ficado. Enquanto engatava a marcha ré e ligava os faróis, notei novamente aquelas fotografias no corredor. 3 retratos, uma mulher em cada um. Não me atrevi a olhar diretamente nem a observá-las com mais atenção. Sempre que conto o que vi, as pessoas dizem que talvez estivessem tentando pregar uma peça, que talvez fosse algo que fazem com hóspedes para provocar curiosidade e fazê-los voltar ao motel. Mas eu senti que havia alguém comigo naquele quarto, primeiro sentado na cadeira, depois de pé ao lado da cama. É uma sensação indescritível que eu nunca mais quero vivenciar. Desde então, mesmo sendo motivo de piada, fico extremamente desconfortável quando mencionam algo relacionado a bruxas, mesmo que seja brincadeira. Essas, por exemplo, são as únicas histórias que pulo no canal. Obrigado por sua atenção. Meu nome é Carla e moro em Arequipa, no Peru. O relato que vou contar é um que meu pai me contou e eu compartilharia em primeira pessoa. Estávamos voltando para Arequipa no caminhão do meu pai. Dentro, estávamos minha mãe, minha irmã, meu avô e eu. Vale mencionar que já estava escurecendo, então acabamos estacionando para descansar. Como eu estava muito cansada, não demorei a cair no sono junto com minha irmã, mas não havia passado nem 1 hora quando acordei ao ouvir uns ruídos muito fortes vindos do lado de fora. Eu estava prestes a perguntar o que estava acontecendo quando meu avô me disse algo que realmente me assustou. Não façam barulho. Os sons lá fora pararam por um momento, mas logo voltaram. Pelo que ouvi, eram cavalos galopando, indo e vindo. Vi, então, meu avô tirar o cinto de couro e pegar a pequena cruz que ele sempre tinha no bolso do casaco. Depois disso, ele nos olhou e disse: não se mexam e fechem bem os olhos, mesmo que ouçam vozes, por nada nesse mundo saiam do caminhão. Naquele momento, eu estava tremendo de medo, então segui as instruções dele. Arrisquei enquanto via descer do caminhão. Depois disso, ele começou a rezar, enquanto dava cintadas no ar. Ele continuou assim até que, pouco a pouco, o dia começou a clarear, e só então nos deixou sair. Assim que coloquei o pé para fora, vi um círculo ao redor do caminhão formado por pegadas de cavalos, e, em uma direção, era possível ver como elas seguiam pelo caminho até desaparecerem. Meu pai desceu do caminhão, dizendo que também ficou assustado,
Antes de fechar os olhos, viu, pelo retrovisor, uma mancha escura em cima de um cavalo. Desde aquela noite, meu avô disse que nunca mais passaria por aquele caminho ao amanhecer. Ele percebeu que estávamos ao sino do diabo, um morrinho conhecido por ser palco de eventos sem explicação e encontros com espectros malignos. Quando nos mudamos para a casa onde vivemos agora, as primeiras semanas foram extremamente difíceis. É estranho, porque muito tinha a ver com sensações, mas vou tentar me explicar. Meu marido e eu morávamos em um apartamento pequeno em Vila Alegre. Quando nosso filho completou 4 anos, percebemos que precisaríamos de mais espaço. Então, surgiu uma oportunidade em um conjunto de casas, daquelas onde todas são iguais e muito pequenas, mas com um preço excelente para alugar. O único problema era que, praticamente, não só a nossa rua, mas quase toda a vizinhança tinha metade das casas vazias. Por algum motivo, as pessoas iam embora de lá. Pensamos que era porque ficava longe de tudo, mas meu marido trabalhava por perto e achamos que essa distância não seria um problema para nós. Nosso filho finalmente teria seu próprio quarto, era minúsculo, mas seria só dele, seu espaço. O que nos deixou muito desconcertados foi que, assim que chegamos, já na primeira noite, ele começou a acordar de madrugada, chorando assustado. Ele dizia que tinha medo da dama da janela, mas, naquele quarto, nem sequer tinha uma janela, mas sim um vidro que não dava para ver nada quando estava fechado. Concluímos que era apenas medo da mudança e de dormir sozinho pela primeira vez. Achávamos que ele fazia isso para que o levássemos para dormir conosco, e assim o fizemos, mas sempre o advertíamos de que ele deveria dormir em seu quarto, pois não havia nenhuma dama ali. As histórias sobre a dama da janela começaram a fazer parte da personalidade dele. Nessa época, ele sempre contava para os avós como ela o assustava, como entrava no quarto pela janela e que, quando íamos até ele, ela se escondia debaixo da cama. Ele dizia que ela estava sempre rindo dele e de nós. Contou que uma vez ela ficou atrás da porta, quando eu fui checar, que fazia sinal com o dedo para que ele não chamasse. Começamos a nos preocupar mais, porque esses medos começaram a afetar fisicamente nosso filho. Ele não queria sair para brincar e ficava o tempo todo grudado em mim. Mesmo na casa dos avós, ele perdeu completamente sua independência, embora sempre tivesse sido uma criança confiante. Em uma dessas noites, mesmo dormindo conosco, me surpreendi ao ouvir barulhos vindos do quarto dele, mas ele estava ali, entre meu marido e eu. Acordei meu marido para que prestasse atenção. Ele também ouviu e levantou-se para verificar, mas não havia ninguém. Ficamos com medo de que houvesse alguém na casa vazia ao lado, que compartilhava uma parede com a nossa, pois meu marido havia pedido permissão para pôr a moto lá dentro. Chamamos a polícia, mas nunca apareceram. No dia seguinte, meu marido verificou tudo, mas as portas e janelas da casa ao lado estavam intactas. Não conseguimos entender o que poderia ter acontecido. Alguns dias depois, chegou uma família para ver a casa do lado direito. Eles disseram que a haviam acabado de comprar e que fariam alguns reparos antes de se mudarem. Ficamos felizes porque pareciam boas pessoas e parecia que também tinham um filho pequeno, mas, conforme começaram a reformar a casa, encontraram muitos problemas que não haviam previsto. Numa noite em que meu filho estava ainda mais assustado que o normal, disse que a dama havia puxado sua perna e queria levá-lo. Ele ficou tão mal que até teve febre. Fui preparar um chá e buscar um remédio, enquanto meu marido tentava acalmá-lo. Ao subir as escadas para voltar ao quarto dele, vi uma mulher sentada lá dentro. Não parecia um fantasma, era uma mulher real, de costas para mim. Ela tinha cabelo grande, entre grisalhos e brancos, bem feios. A luz do corredor iluminava sua sombra na parede, e isso me aterrorizou ainda mais. Ela tinha aquele nariz que parecia absurdamente longo, como uma bruxa de contos. Gritei, derrubei o chá e corri para o nosso quarto, implorando ao meu marido que não saísse. Só consegui me acalmar ao ver o estado do nosso filho. Por ele, eu consegui. Meu marido saiu, depois de um tempo, e verificou tudo, encontrando apenas um tufo grande de cabelos brancos na cama do nosso filho. Pedi que ele queimasse, que fosse tomar um banho bem tomado. Praticamente o joguei debaixo do chuveiro. No dia seguinte, minha mãe veio ficar conosco. Ela não tem medo dessas coisas e decidiu dormir no quarto do meu filho. Minha mãe tem o hábito de rezar, e talvez isso tenha ajudado, pois nada aconteceu com ela. 2 semanas depois, enquanto reformavam a casa ao lado, os vizinhos nos chamaram para ver algo e pediram que não levássemos nosso filho ao quarto pequeno da casa deles.
Perceberam que a parede era de outro material. Ao derrubarem a parede falsa, encontraram um espaço de cerca de 20 centímetros entre ela e a parede original. Lá dentro, havia uma túnica e um vestido preto, o mesmo que eu havia visto na mulher do quarto. Era feito de um tecido inconfundivelmente brilhante e estava preso à parede, com os braços abertos, formando a figura de uma pessoa. No chão, havia algo que parecia sal e muitos desenhos na parede feitos com giz opaco, mas que não conseguimos identificar. Embora não sejamos religiosos, os vizinhos chamaram um padre para abençoar a casa deles, e ele também abençoou a nossa. Desde então, nada mais aconteceu, nem na nossa casa, nem na casa ao lado. Mais tarde, descobrimos que aquela rua era conhecida antigamente por ser onde vivia a bruxa. Por favor, curta e se inscreva, se você estiver gostando. Continuando, meu nome é Tiago Silva e sou natural do estado de Paraná, no Brasil. Eu tenho 65 anos e ainda me lembro das histórias que minha avó me contava quando eu era criança, sentado perto do fogão de lenha, iluminado apenas pela chama do fogo. Sua voz fazia meus pelos se arrepiarem toda vez que ela contava uma história sobre fantasmas. Porém, uma em particular ficou gravada em mim, uma história que misturava fé e terror, o divino e o macabro. Minha avó dizia que a Virgem e a Chorona estavam conectadas de uma maneira misteriosa e que a lenda daquela mulher que chorava por seus filhos ia muito além de um simples conto para assustar crianças desobedientes. Segundo ela, a imagem da Virgem que pendurava em sua casa tinha uma sensibilidade especial. Sua família vivia perto de um rio, cujo curso parecia tranquilo na maior parte do tempo, mas minha avó sempre advertia: o rio é traiçoeiro, como a própria vida. Ela dizia que, quando a Chorona era ouvida nas noites, aquele grito lacerante que arrepiava a pele, era inevitável olhar para a pequena capela de madeira onde guardavam a imagem da Virgem. Segundo ela, se a Virgem chorava, era um presságio de que algo ruim iria acontecer, fosse no povoado ou em nossa família. Não se podia explicar por que aquilo acontecia, mas minha avó tinha certeza. Dizia que aquelas lágrimas eram um sinal de alerta, uma prece silenciosa para quem soubesse interpretar sua mensagem. Uma dessas noites aconteceu quando minha avó tinha apenas 12 anos. Já fazia 2 dias que chovia sem parar, às vezes, uma chuva calma, mas, em outros momentos, parecia que o céu iria desabar de tanta água. Chegou a noite e o vento soprava com tanta força que parecia querer arrancar os telhados das casas, que eram todas de madeira. O rio, que havia inchado com a chuva contínua, parecia um monstro adormecido, prestes a despertar. Nessa noite, o grito da Chorona rasgou o silêncio. Minha avó acordou suando frio, com o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. Sua mãe já estava acordada, sentada na sala com o rosto tenso. Ela a seguiu quase hipnotizada até a capela onde estava a imagem da Virgem. Eu nunca vou esquecer, as lágrimas escorriam por suas bochechas pintadas, finas e transparentes, como se a própria madeira tivesse ganhado vida para nos alertar. Dizia minha avó, com a voz trêmula. Minha avó se benzia e murmurava uma oração. Ao lembrar desse momento, naquela mesma noite, ela correu pelo povoado alertando todos os que viviam perto do rio. Disse que precisavam abandonar suas casas, que o rio estava prestes a transbordar. Muitos não acreditaram nela, achando que eram histórias de uma menina supersticiosa, mas alguns a ouviram e começaram a empacotar seus poucos pertences, saindo apressados para as colinas mais próximas. Havia um homem chamado Alberto, que sempre morou perto do rio. Sua casa estava construída em um terreno que se dizia seguro, uma elevação que havia resistido a muitas enchentes no passado. Quando minha avó chegou à sua porta, com a água já começando a invadir os campos, implorou para que ele fosse embora, para que não desafiasse a vontade de Deus. Mas Alberto era teimoso como uma mula. O rio nunca chegou aqui, disse ele, com aquela certeza que temos antes de quebrar a cara. Nessa noite, o rio transbordou. O que veio depois foi um rugido urdido, como se a própria terra tivesse se partido ao meio. A água arrastou tudo em seu caminho, árvores, animais e casas inteiras. Dos morros, os que haviam escapado viram a água reivindicar o terreno que outrora fora seu. A casa de Alberto não foi exceção. Apesar da elevação, a água alcançou, cercou e finalmente a levou por completo. Na tarde seguinte, quando a água baixou, voltaram para avaliar os danos. O que encontraram foi devastador. Grande parte do povoado estava em ruínas e muitos haviam perdido tudo o que tinham. No entanto, aqueles que a ouviram estavam vivos. Alberto não teve a mesma sorte. Seu corpo foi encontrado dias depois,
preso entre os escombros de sua casa e o tronco de uma árvore caída. Minha avó nunca falou desse episódio com vaidade, de que as lágrimas da Virgem traziam um recado especial para ela e sua mãe transmitirem. Ela se lembrava disso com tristeza, como uma lição amarga, sobre como alguns ouviram e sobreviveram, enquanto outros não acreditaram e pereceram diante da tragédia anunciada. Ela sabia que a Virgem chorava naquela noite para salvá-los, mas também para lamentar o que não podia ser evitado. Depois disso, sempre que ouviam gritos estranhos ao longe, todos em casa olhavam para a imagem da Virgem. Se não havia lágrimas, respiravam aliviados, porém, se havia, sabiam que algo estava para acontecer. A vida junto ao rio era assim, e com o passar dos anos, muitas coisas mudaram. A casa de minha avó já não existe e o rio, embora continue fluindo, foi contido com diques e represas. Mas a história que ela me contava continua viva em mim. Isso aconteceu na véspera de Natal de 97, quando eu tinha 9 anos. Como somos judeus, não comemoramos o Natal, então a véspera de Natal era como qualquer outra noite para nós. Nosso pai é médico, por ser judeu, ele sempre trabalha no hospital durante os feriados de Natal, então ele não estava em casa naquela noite. Isso nos deixou, eu e minha irmã mais nova, sozinhos durante a noite, enquanto nosso pai trabalhava. Obviamente, nossa mãe também não estava em casa, ela era alcoólatra naquela época. Com apenas 9 anos, eu não tinha ideia do que era alcoolismo. Tudo o que eu sabia era que minha mãe sempre apagava quando escurecia e era quase impossível acordá-la. Desculpe se isso soa rude ou como informação demais, mas é relevante para a minha história. Minha irmã e eu estávamos na sala, assistindo TV, quando ouvimos uma batida na janela. Como eu era o mais velho, fui ver quem era. Nossa porta tinha painéis de vidro que facilitavam ver quem estava do outro lado. Havia um homem vestido de Papai Noel, segurando uma sacola, e quando me viu, ele sorriu e acenou para que eu me aproximasse da porta. Eu me aproximei, mas não abri e achei estranho alguém vestido de Papai Noel vir até nossa casa. Ele disse: "Ei, menino, sou eu, o Papai Noel. Deixe-me entrar que eu te dou seus presentes." Eu me lembro de ter dito, sem rodeios, que o Papai Noel não existia e que, mesmo que ele existisse, não dava presentes para judeus. Foi então que ele respondeu: "Claro que sou real. Senti mal por as crianças judias não ganharem presentes. Então, este ano, eu mudei as regras para que vocês também recebessem presentes." Eu não acreditei nele. Em vez disso, fiquei bravo, argumentando que judeus recebem presentes, mas os ganham durante o Hanukkah, não no Natal. O sorriso desapareceu do rosto dele enquanto ele começou a exigir que eu abrisse a porta. Eu disse à minha irmã para ligar para a polícia, e o homem pareceu correr para longe. Ligamos, mas, infelizmente, a atendente não entendeu o que estávamos dizendo. Pensando agora, acho que ela pode ter achado que éramos apenas crianças animadas porque o Papai Noel tinha vindo até nossa casa. De qualquer forma, ela não nos levou a sério e apenas nos disse que aquele número era para emergências, antes de desligar. Minha irmã e eu ficamos realmente assustados porque não sabíamos quem mais poderíamos chamar. Como tínhamos apenas 7 e 9 anos, os únicos números que sabíamos discar eram o de casa e o da polícia. E como era nos anos 90, meu pai não tinha celular ainda e eu não fazia ideia de qual era o número do hospital para contatá-lo lá. Com nossa mãe impossível de acordar, estávamos essencialmente sozinhos. Esperávamos que o homem não voltasse, mas alguns minutos depois, ele estava batendo na porta novamente. Ele disse que sabia que a polícia não viria e ordenou que o deixássemos entrar ou estaríamos em grande apuros. Minha irmã começou a chorar e correu escada acima, tentando acordar nossa mãe. Sem saber o que mais fazer, fiz a única coisa que fazia sentido para minha mente de 7 anos. Peguei várias velas que tínhamos para a menorá, acendi todas e corri para debaixo do detector de fumaça. Nisso, apaguei rapidamente as velas e as joguei para cima, em direção ao detector. Felizmente, deram fumaça suficiente para acionar o alarme de incêndio. Como adulto, hoje percebo a merda que isso poderia ter dado, mas, felizmente, eu não coloquei fogo na casa. Na época, eu sabia que o alarme de incêndio chamaria automaticamente a emergência e enviaria ajuda para nossa casa. O corpo de bombeiros, que ficava a menos de 2 minutos da nossa casa, chegou bem rápido. Minha irmã desceu as escadas assustada com o alarme, mas eu disse a ela que não havia fogo e para não sair de casa, mas sim esperar ali comigo. Para minha surpresa, o homem ainda não tinha ido embora. Em vez disso,
Ele correu até os bombeiros, presumivelmente dizendo que estava feliz que eles tinham chegado. Lembro-me de que ele afirmou ser nosso pai, que tinha se vestido de Papai Noel para nos surpreender. Ele disse que o traje não tinha bolsos para as chaves e que, com a porta trancada, ele não podia abri-la para nos salvar do incêndio. Ele implorou aos bombeiros para arrombarem a porta. Surpreendentemente, eles pareceram acreditar nele. Eles estavam se preparando para arrombar a porta e nos disseram para nos afastarmos, mas começamos a chorar, gritando que ele não era nosso pai, que nosso pai estava trabalhando no hospital e que não fazíamos ideia de quem ele era. Também gritamos que nem comemorávamos o Natal. O bombeiro que estava prestes a arrombar a porta, felizmente, parou e nos ouviu. Eu disse que éramos judeus e mostrei o meu quipá na cabeça, assim como a nossa menorá. Então, desabei em choro, explicando como acionei o alarme para tentar pedir ajuda porque a polícia não acreditava em nós, e pedi que, por favor, não deixassem o homem entrar. O bombeiro acreditou em mim e perguntou ao homem por que ele estava indo em uma casa judaica. Não me lembro exatamente o que ele respondeu, mas os bombeiros claramente não acreditaram nele. 2 deles o imobilizaram no chão, enquanto o outro chamou a polícia para vir até o local. Eles também perguntaram em qual hospital meu pai trabalhava para poderem informá-lo sobre o que estava acontecendo. A polícia chegou, prendeu o homem e um oficial ficou conosco até que meu pai chegasse em casa e explicasse a situação. Meu pai ficou furioso com minha mãe por estar bêbada e praticamente dormir durante todo o incidente, mas, acima de tudo, estava grato por estarmos bem. Quanto aos natais, fiquei feliz em ter o nosso Natal usual, entediante e tranquilo. No ano seguinte, até hoje, acredito que ser judeu salvou minha irmã e eu, porque se tivéssemos aberto a porta, há uma boa chance de aquele ter sido nosso último Natal. Eu costumava trabalhar para uma pequena startup. Eu nem sei direito o que eles faziam porque eu era apenas o segurança, mas sempre achei um pouco estranho que eles achassem necessário ter um segurança. O escritório era bem pequeno e parecia sem importância, como qualquer outro escritório. Isso tornava meu trabalho fácil, porque eu não precisava patrulhar vários andares a noite toda. Eu chegava às 9 da noite, ativava o sistema de alarmes de segurança e ia para a pequena sala onde ficavam todas as telas das câmeras. O lugar só tinha câmeras externas, que eram de qualidade bem baixa. As primeiras horas passavam devagar, com o costumeiro nada acontecendo. Por volta da 1 da manhã, ouvi algo que parecia o som de uma tranca se fechando. Fiquei confuso por um momento. Depois, me levantei e abri a porta para o corredor. Tudo parecia exatamente como eu havia deixado. Havia apenas 3 portas no corredor e todas estavam fechadas. Caminhei até cada uma delas, abrindo uma olhada rápida. As salas estavam cheias de mesas de escritório, mas pelo que pude ver, tudo estava normal. Por essa altura, eu já começava a pensar se o som que ouvi era mesmo o que eu achava que era. Talvez eu tivesse ouvido errado. Afinal, o sistema de segurança deveria ter disparado um alarme se alguém tivesse aberto uma das portas principais para entrar. Então, voltei para a sala, desta vez deixando a porta para o corredor aberta, para que, se ouvisse novamente, fosse mais claro. Sentei-me e continuei monitorando as câmeras. Revisei imagens dos últimos minutos para ver se havia perdido algo, mas não vi nada, nenhum movimento fora do prédio. Passaram-se mais 20 minutos. Acho que a essa altura eu já tinha aceitado que o que ouvi não era nada e voltei a não prestar tanta atenção. Então, um som ecoou pelo corredor. Era fraco, uma porta se abrindo lentamente. Levantei da cadeira e fui para o corredor, sem acreditar no que tinha ouvido. Imediatamente, vi que uma das portas estava entreaberta. Sabendo que nenhum alarme tinha disparado e nada havia aparecido nas câmeras, fiquei extremamente confuso. Tinha certeza de que ninguém poderia estar ali. Aproximei-me e abri um pouco mais a porta, revelando a sala de escritório escura. Dei alguns passos para dentro, mas não ouvi nada. Então, comecei a caminhar mais para o fundo, passando por cada mesa de escritório. Então, quando cheguei ao fundo da sala, vi o menor movimento em uma das paredes antes de virar a cabeça e instantaneamente encarar uma pessoa agachada embaixo de uma das mesas. Era um homem com cabelo preto e olheiras profundas. Ele tinha uma expressão de medo e raiva, como se estivesse ao mesmo tempo preocupado e irritado por eu tê-lo encontrado. No instante em que nos vimos, ele começou a se levantar. Eu não fazia ideia se ele tinha algum tipo de arma com ele, então não quis arriscar e comecei a correr para salvar minha vida.
Fui para o corredor e saí pela porta da frente, o que disparou os alarmes de segurança e notificou automaticamente a polícia. Fui para uma distância segura e tentei observar a porta da frente, enquanto esperava os policiais chegarem. Levou cerca de 30 segundos até a porta se abrir com força e o homem sair correndo. Ele correu para o outro lado do prédio. A partir daí, perdi ele de vista. Quando os policiais chegaram, baixamos as imagens da noite toda, mas em nenhum momento vimos o homem entrando no prédio, então não sabemos quando ou como ele entrou. Obviamente, a outra questão é por que ele invadiu. Depois de discutir isso com a empresa, eles disseram que não sabiam de nada e não encontraram nada faltando. Eu desconfio que eles sabiam mais do que disseram. Contratar segurança para um escritório tão pequeno não é normal, a menos que haja um motivo. De qualquer forma, fiquei lá por mais alguns meses e depois pedi demissão para um emprego melhor. Nunca descobri mais nada sobre o que aconteceu naquela noite.